Eu comparo, depois da tua de saúde, congratulo com a vossa vinda aqui, penso que será proveitosa para todos nós. Eu peço ao Frei Sobrinho que faça a apresentação do senador e quanto às outras 5 ou 6 encontros que vamos ter, estão no programa e também outras iniciativas que esta Comissão tem previstas, vão também encontrar lá. À medida que vai-se divulgando a notícia do jubileu, cada vez são mais as pessoas que nos pedem coisas, querem fazer isto, querem fazer aquilo outro, e nós certamente vamos ter a igreja aberta. Eu aprendi aqui uma coisa há bocadinho, com o seu professor Francisco, que abrir a igreja a todas as iniciativas, a todas, porque o demónio não quer nada com a igreja. O demónio não vai para junto do Santíssimo Sacramento. E eu gostei desta sua palavra. Obrigado. Nós sejamos de Cristo, o demónio não tem nada a ver connosco. Se formos de Cristo. Por isso, Cristo é que é a porta, é que é o caminho, e foi isso que Santo António fez. Portanto, nós este ano temos muito a aprender. Nós este ano temos muito que renovar. E obrigado a todos os conferencistas, obrigado ao Frei Sobrinho que fará a apresentação. Bem-aja. Para Santo António colocou-se do lado esquerdo, do lado do demónio. Eu do lado do Uma boa tarde a todos e bem-vindos. A vossa presença aqui é sinal mesmo de sabedoria, porque num dia tão bonito, não é que dava para passear, para apanhar um bocadinho de sol, vir aqui neste mosteiro, nesta penumbra santificada por tantas pessoas, é preciso coragem. Não é preciso coragem. Por isso, bem-vindos a todos. Mas seguramente o Senhor nos vai oferecer um toque da sua graça esta tarde. Por quê? Porque o tema que hoje vai ser apresentado é aquilo que caracterizou a vida de Santo António, a palavra. É o que caracterizou a vida do próprio Jesus e também de todos os discípulos de Jesus. Jesus veio para comunicar uma boa palavra. Uma boa palavra. Esta é a primeira coisa, fundamental. Nós, ao longo destes domingos jubilares, iremos abordar várias temáticas que caracterizaram a vida de Santo António e que, no fundo, deveria caracterizar a vida de todos nós. Porque Santo António não pregou simplesmente a beleza, a grandeza, a imensidão, a bondade e o amor do Senhor. Mas Santo António pregou aquilo que esta palavra que ele nos deixou pode revolucionar o nosso mundo, as nossas vidas. Sim, porque as nossas vidas dependem, como dizia, agora não recordo bem, penso que terá sido um filósofo, que agora me escapa o nome. É na medida da imagem que nós fazemos de Deus, é que então nós entendemos a nossa vida. Por isso, se a nossa imagem de Deus for verdadeira, também a nossa vida será uma vida verdadeira. E foi exatamente isto que António pregou. Pregou a vida que Deus quer que todos nós, seus filhos, vivamos. Uma vida justa.
a justiça de Deus, a economia de Deus, uma vida familiar. A família será o próximo colóquio. A beleza da própria vida. Depois a figura de Santo Antônio, nas suas várias passagens e facetas da vida. Ora bem, estes temas todos serão objeto de um colóquio, de um diálogo, que alguns nossos amigos, agora será o Dino a apresentá-los, vão dialogando entre si e oferecendo, portanto, a todos nós que aqui estamos, numa forma familiar, oferecendo-nos um bocadinho da sua reflexão, do seu amor que têm por este santo, por esta figura, do seu amor que têm pelo homem, pelo verdadeiro homem. Porque não esqueçamos, e aqui termino, a glória de Deus é a vida do homem. Por isso que a vossa palavra também nos ajude a iluminar a nossa vida para viver melhor. Já no princípio da Bíblia, faça-se a luz e a luz apareceu. A força criadora da palavra. António, o doutor evangélico, conhecia profundamente a palavra de Deus, presente quer na Bíblia, quer na natureza, e procurava torná-la acessível às pessoas. A sua palavra arrastava multidões, sobretudo os pobres e os simples, mas também criava inimizades e resistências, pois não se coibia de criticar duramente os males do seu tempo, entre os quais a usura. Nestes diálogos com António vamos procurar atualizar a relação que António tinha com a palavra, presente na Bíblia e na criação. Santo António, que estudou aqui onde nós estamos neste momento, uma das melhores escolas da Europa da altura, e estudou filosofia, teologia, ciências da altura, os padres da Igreja, mas sobretudo as Sagradas Escrituras, que aprendeu de cor, com o coração. Foi um dos homens mais cultos do seu tempo, como atestam a coletânea dos sermões, última edição aqui do nosso amigo Frei, coordenada pelo nosso Frei José António, que está aqui connosco hoje, e proclamado doutor evangélico em 1946 por Pio XII. A sua palavra sempre alicerçada nas Sagradas Escrituras, mas também alimentada pela oração. Penetrava fundo no coração dos pobres e inquietava os poderosos. Neste diálogo com António sobre a força da palavra, vamos falar do poder criador da palavra. A palavra de Deus, a palavra dos escritores e poetas. Infelizmente, vai-nos faltar aqui o António Cortês, que deu escusa à última hora, mas uma gripe deitou de cama e não conseguiu recuperar, mesmo injetando-se. Portanto, vamos ter essa falta, mas é a vida. Mas também a palavra que nos constitui como pessoas humanas e que está na base de toda a relação. E quando a palavra se cala, se empobrece ou se transforma em veículo da mentira, é sempre o animal que habita em nós que vem ao de cima e que nos ameaça. Vamos começar agora uma conversa, portanto vou apresentar as pessoas que aqui estão. Nós temos um guião para esta conversa, mas a certa altura podemos esquecer o guião e por onde a conversa nos levar a seguir. Okay? Então, eu sou o Secundino, trabalho na revista Mensageiros de Santo António, que está a organizar, juntamente com a Comissão do Jubileu, estes diálogos. À minha direita tenho o Frei José António Correia Pereira, que agradeço o esforço que fez para estar aqui connosco hoje.
É franciscano, sacerdote, natural de Gaifar, Conselho de Ponte de Lima, licenciado em Teologia pela Faculdade Paderborn, Alemanha, e em Filosofia pela Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa de Braga. Viveu, isto é muito importante, como missionário na Guiné-Bissau e em Moçambique, onde lecionou Filosofia no Seminário Interdiocesanos de Matola. Foi diretor do Centro de Franciscanismo durante 3 anos e atualmente diretor da Editorial Franciscana há mais de 15 anos. Temos ali vários livros da Editorial Franciscana sobre Santo António que poderão adquirir também caso tenham interesse. O António Carlos Cortês, infelizmente, não está, é um poeta crítico. O contributo dele aparecerá depois na revista Mensageiro de Santo António, quando a dedicarmos especificamente a este diálogo. José Carlos Carvalho, aqui à minha esquerda, é doutor em Teologia Bíblica pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, de Lisboa. É pesquisador sobre temas bíblicos, sobretudo do Novo Testamento. Pretende colocar o texto bíblico em diálogo com a cultura contemporânea. E é membro da comissão que está a fazer a nova tradução da Bíblia para português a partir dos textos originais em hebraico, aramaico e grego. Gon Ambrósio, meu amigo, docente na Faculdade de Teologia da Universidade Católica de Lisboa, mestre em Teologia Sistemática e, o que é mais importante, sonha com uma igreja profundamente apaixonada por Deus e pelo homem, à maneira de Jesus Cristo, e por isso uma igreja totalmente comprometida com a construção do reino de Deus e da história humana. Uma igreja alicerçada na alegria do Evangelho. Muito bem. Estão apresentados este painel. Iria iniciar aqui pelo Frei António, se não se importa, precisamente coordenador desta segunda edição das Legendas e Sermões de Santo António, uma das mais importantes obras para quem quer conhecer de fonte segura a vida e a obra de Santo António. Pedir-lhe que nos falasse um bocadinho dessa obra já agora. Destas 2.000 páginas, só 400 é que não são dos sermões. São de legêndas. Certamente, pouquíssimos de vocês vão ler este livro. Eu tive que o ler 3 vezes. Só para corrigir as provas. Não aprendi muito, mas tive que o ler 3 vezes. Felizmente, penso eu, que Santo António nunca pregou um sermão como os que está. Creio eu. Podemos afirmar isso. Felizmente. Nós publicamos, ultimamente, temas dos sermões de Santo António. São 12 temas. Cada sermão tem mais ou menos uma dúzia de temas. Cada sermão. É praticamente um tratado. Eu gostava que perguntassem, porque eu não tenho assim nada preparado. É melhor se o diálogo se for para a Assembleia. Ninguém tem nenhuma pergunta para fazer? Não, mas penso que ficamos com essa apresentação para já, do livro, ok? Pronto. Certo, depois avança. E depois avança. E passava aqui ao... A minha questão seria, aqui para o José Carlos Carvalho, como é que Santo António adquiriu tão vasto conhecimento que transparece nos sermões? Antes de mais, boa tarde a todos e a todas, e quero, em primeiro lugar, agradecer o convite e parabenizar, como agora sabeis, por este filme. Obviamente que eu fui consultar os antonianistas especialistas, não é? E da informação que eu recolhi, ele teve a sorte de ter acesso a grandes bibliotecas, inclusive a daqui, e era um profundo conhecedor não apenas da Escritura, mas dos padres da Igreja,
das glosas, dos apontamentos que iam sendo colocados à margem das traduções das Bíblias ao longo da Idade Média. Nós não sabemos qual foi a versão em latim a que ele teve acesso, mas a frequência do texto e a bagagem cultural depois, digamos, verteu-se aqui, não é? No jogo constante que ele faz entre a cultura, inclusive alguns autores clássicos, as ciências da época e, obviamente, a Escritura. Ele cita quase todos os textos da Escritura, Salomão numa traiçoa, exceto o bilhete de Filemon. Portanto, foi alguém que, na frequência da palavra de Deus, na oração, quer na liturgia das horas, quer depois na Septuagésima, na maneira como estava organizada a liturgia nessa altura, e a vida, obviamente, conventual, deu-lhe essa frequência do texto. Isso depois foi vertido aqui nessa riqueza toda. Sim. E isto é um aspecto muito importante, porque no tempo de Santo António não havia Bíblias disponíveis, como hoje. Nós hoje levamos a Bíblia no smartphone. No tempo de Santo António, não. Se nós pegarmos num destes temas, nós até fizemos o seguinte: colocámos os textos bíblicos no texto e as notas antes. E notamos que ele conhece a Bíblia, de facto. Mas não andava com a Bíblia na mão. Portanto, é impressionante o conhecimento que ele tinha da Bíblia. Dizer que ele sabia de cor, acho que é mesmo, totalmente seria impossível. Ele tinha uma fonte de acesso, que eram os lecionários e os antifonários. Não é? Mas ele cita todos os livros. Sim, exceto esse, há esse e mais outros que eu tenho aqui apontado. E, por um lado, dá-lhe esse conhecimento, foi José, mas também isso foi o que lhe deu a grande liberdade, isto é, de fazer aquilo que hoje tecnicamente se chama na exegese uma intertextualidade. Isto é, pôr em comparação, em diálogo, lado a lado, textos muito diferentes, de autores muito diferentes, sem preocupação, como foi a partir da Idade Moderna, a partir da Richard Simon, com o contexto histórico, e agora como está na moda, com géneros literários, não é? Com a intenção do autor, como ainda está assim na De Verbo. Mas ele é muito atual porque, desse ponto de vista, ao nível da exegese, por José, hoje há uma preocupação com o contributo do leitor no processo de interpretação do texto, não é? O que é que eu dou ao texto? Santo António dá à Escritura a preocupação com hoje dele, da sua comunidade, do seu povo, dos cristãos, naquela alta Idade Média. Ele fala para o seu tempo, não é? E desse ponto de vista é muito interessante o esforço que ele faz de atualização, quer para a vida pessoal dele e comunitária, mas também para os interlocutores. O que é que esta palavra diz àqueles a quem eu me dirijo? E a força da palavra decorre do que é que a palavra diz às pessoas que a leem ou quem se dirige, porque a palavra por si só não tem força. Ou pode não ter nenhuma. Se calhar uma das grandes forças de António é não ficar, é usar a palavra, usar entre aspas, usar, mas é partir da palavra sem ficar agarrado à literalidade da palavra. Talvez isso seja possível também porque ele trabalhou não só porque conhecia os textos, mas para além dos textos, sem ter só os textos à frente. De qualquer maneira, é um tratamento científico daquele tempo. Atualizado. Mas isto é algo que usa. Ele não é evangélico, no sentido que nós vamos dizer. É evangélico no sentido de que usam. Evangelismo é esse grupos que há. Não, ele tratava cientificamente de acordo com o seu tempo. Este diálogo que o Zé Carlos fez, a referência, a mim parece muito importante. Porque verdadeiramente
essa é para mim uma das dimensões fortes deste tema que estamos a falar, a força da palavra. E saltando um bocadinho, se calhar, do contexto meramente bíblico, e este meramente não é apreciativo, é só para largar para o campo antropológico, e a Bíblia também é antropologia, não é? Também lá bem. Quase me atrevia a começar por uma pergunta provocadora que vai nesta linha. O que é que distingue a vida humana da vida, simplesmente, ou da vida animal? A gente temos que cuidar agora para não ser mais acusado. O que é que faz com que a vida adquira o estatuto, digamos assim, de vida antropológica? Vida humana. Não é simplesmente. Onde é que reside esse salto? Onde é que faz com que haja outra dimensão para ajudar? O que é que faz que a vida humana não seja simplesmente biologia, mas seja biografia? Que inclui a biologia, mas que está para além dela, que introduz outras dimensões dela. O que é que faz com que a vida humana não seja apenas uma vida sentida, mas uma vida com sentido? E nesse sentido também com sentida, ou seja, assumida por mim, querida por mim, vivida por mim, não simplesmente vivida do ponto de vista passivo que me acontece e não posso fazer nada, mas eu ser o protagonista dela. Então não é só sentida, é consentida. O que é que faz este salto? Do meu ponto de vista, é a procura do exercício de atribuir significado. Vou dizer, a partir, enfim, de alguém que tem acompanhado a minha reflexão, usar uma categoria na minha língua materna, espanhola, o que faz este salto é um exercício de empalavramento. O ser humano é um empalavrador da realidade. Ou seja, procura a palavra que dá sentido. E é este dar sentido que faz com que a biologia passe a ser também biografia. Com o que sinto passa a ser também sentido. Ou seja, é o que dá sentido à existência. A imagem é poderosa e posso ir buscá-la mesmo à Sagrada Escritura. O Dino, quando começou a intervenção, fez referência a ela. Bereshit bara Elohim be'ashamayim be'haaretz, sabe? Escutei o meu hebraico. Eu acho que esta tradução está correta. No princípio, Deus criou o céu, Deus criou o céu e a terra era informe. Qualquer coisa assim. Vazio. Ok. Ou seja, ponhamos de outra palavra. Era um caos. E o que é que faz com que esse caos seja ordenado e passe a ser um cosmos? Deixe de ser um caos e passa a ser um cosmos. Ou seja, algo que está organizado, faz sentido, está equilibrado. Tu disseste, é a palavra criadora que faz com que se separe o céu ou a noite do dia, os luzeiros não sei o quê, coordena aquilo tudo, põe tudo aquilo no lugar. Fazendo o salto para a nossa experiência vital, gosto de pensar assim, é a palavra criadora que tenta dar sentido à vida que faz com que a nossa vida não seja simplesmente um caos, mas seja um cosmos. Que a nossa vida não seja um suceder de coisas em que se estarem interligadas, um conjunto de cenas e de spots, mas que tenha uma continuidade, tenha um sentido. E pelo sentido da vida, por esse exercício de palavra, que dá sentido, a força da palavra de empalavrar, eu acho que foi isso que António fez nos diversos momentos da sua vida. E aquela mudança radical que ele tem, se é que se pode chamar radical, tem um itinerário, de repente, por causa dos mártires, do que ele viu nos mártires, é a força da palavra, ou seja, do sentido da existência. Quando descobre ali esse sentido, é capaz de reorganizar tudo, reorientar tudo para a partir dessa palavra, desse exercício de empalavrar a realidade, empalavrar a existência, procurando o sentido, dar-lhe a tua organização. Vocês não sabem, mas. Querias falar aí? O padre António Vieira não foi convidado, mas acho que ele está por aí. É verdade. Mas é o padre António Vieira agora. A palavra tem É força. o padre António Vieira agora. Desculpa. Não tinha percebido. Vós, diz Cristo Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra. E chamem-lhes sal da terra, porque quer que faça na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção.
Mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa desta corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra se não deixa salgar. Ou é porque o sal não salga e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina. Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira a doutrina que lhe dão, a não querem receber. Ou é porque o sal não salga e os pregadores dizem uma coisa e fazem outra. Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem que fazer o que dizem. Ou é porque o sal não salga e os pregadores pregam a si e não a Cristo. Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, em vez de servirem Cristo, servem a seus ouvintes. Não é tudo isto verdade? Ainda não. Suposto, pois, que ou o sal não salga, ou a terra se não deixe salgar, que se há de fazer este sal e que se há de fazer esta terra? Se há de fazer o sal que não salga. Cristo disse logo: ora, se o sal se corromper, com que se há de salgar? Não serve para mais nada, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se o sal perder a substância e a virtude, e o pregador faltar à doutrina e ao exemplo, o que se há de lhe fazer é lançá-lo fora como inútil, para que seja pisado de todos. E quem se atreverá a dizer tal coisa, se o mesmo Cristo a não pronunciara? Assim como não há quem seja mais digno de reverência e de ser posto sobre a cabeça o pregador que ensina, de faz o teto, assim é merecedor de todo o desprezo e de ser metido debaixo dos pés com boa palavra, com boa vida, prega ao contrário. Isto é o que se deve fazer ao sal que não salga. E à terra, se não deixa salgar, o que se há de fazer? Este ponto não resolveu Cristo Senhor nosso no Evangelho, mas temos sobre ele a resolução do nosso grande português Santo António, que hoje celebramos, e a mais galharda e gloriosa resolução que nenhum santo tomou. Pregava Santo António em Itália contra os hereges, que eles eram muitos, e como este entendimento são dificultosos de arrancar, não só não fazia tudo de tanto, mas chegou o povo a se levantar contra ele, e faltou pouco para que não tirassem a vida. E aí, neste caso, o ânimo generoso do grande António sacudiria o pó dos sapatos, como Cristo aconselha em outro lugar? Mas António, com os pés descalços, não podia fazer esta protestação. Nenhum dos pés é que, se não pegou nada da terra, não tinham que sacudir. Que faria logo? Retirar-se-ia, calar-se-ia, Dissimularia. daria tempo ao tempo. Isso ensinaria porventura a prudência ou a cobardia humana, mas o zelo da glória divina que havia naquele peito não se rendeu a semelhantes partidos. Pois que fez? Mudou somente o púlpito e o auditório, mas não desistiu da doutrina. Deixa as praças, Vai-se às praias, deixa a terra vai-se ao mar. e começa a dizer a altas vozes: Já que não querem ouvir os homens, ouçam-me os peixes, ó maravilhas do Altíssimo, ó poderes do que criou o mar e a terra. Começam a ferver as ondas, começam a concorrer os peixes, os grandes, os maiores, os pequenos, e postos todos por sua ordem, com as cabeças de fora de água, António pregava, e eles ouviam. Se a Igreja quer que preguemos de Santo António sobre o Evangelho, dê-nos outro. Vós sois o sal da terra. É muito bom o texto para os outros santos doutores, mas para Santo António vem-lhe muito curto. Os outros santos doutores da Igreja foram sal da terra. Santo António foi sal da terra e sal do mar. Bem, obrigado. Tivemos aqui um regra, dou-lhe a palavra assim. Falava da sinopse que nos enviou, da palavra como origem da fé, o ser humano, o Deus que fala, a necessidade do silêncio para escutar esta palavra.
falava também dos verbos da fé, que é necessário conjugar na primeira pessoa. Deus fala para enviar, o ser humano escuta. O que é que quer dizer exatamente com isto? Quer dizer que Santo António era, em primeiro lugar, um cristão. E a fé começa quando Deus fala. Nós confiamos na sua palavra. Foi assim com o nosso pai Abraão. A fé começou aí. Quando nós percebemos que há uma palavra que vem de fora de nós. A Sofia dizia numa entrevista que gostava de fazer poesia, gostava de esperar pela poesia de noite, no silêncio. E tudo isto tem a ver com a fé. Fé, em primeiro lugar, não é falar, é escutar. E creio que Santo António só o percebemos assim. A palavra dele é uma palavra que primeiro ele recebeu e depois partilhou. E ele não é só o Santo António de Santa Cruz, também é o Santo António de São Francisco. Isso também é importante. Vê-lo um bocadinho no contexto histórico daquele tempo. Naquele tempo, o que havia mais eram pregadores. Não é? Nós estamos na passagem do feudalismo para as cidades. E esta passagem foi dolorosa para a Igreja. Se no feudalismo a Igreja respondeu com os mosteiros, esses eram os centros da cultura, da catequese e as catedrais, quando começou a desmoronar esse sistema feudal, o povo cristão ficou como perdido. E daí nasceram imensos grupos pauperísticos, chamavam de pauperísticos. Uma das características desses grupos era a pregação. Isso teve muita... Havia santos daquele tempo que diziam que só faltava agora que os leigos também começassem a pregar. Só faltava agora que os leigos começassem a ler a Bíblia. Não é coisa para ele. Mas isto dizia-se naquele tempo. Não é? E o movimento franciscano não se entende sem estes movimentos todos. Não é? E Santo António também não se entende a não ser dentro destes movimentos todos. E com que ele tornou-se o pregador oficial, digamos assim. Porque os outros grupos facilmente caíam nas heresias. Muito facilmente. Nós temos dados, há grupos, por exemplo, os pobres da Lombardia e os pobres do Leão. Às vezes encontravam-se. Os pobres do Leão eram contra a ordenação de mulheres. Os da Lombardia eram a favor da ordenação de mulheres. Já vem de muito longe destes problemas todos. Não é? E nesse contexto, São Francisco teve uma característica, identificou-se com eles todos, mas teve uma característica fundamental, foi sempre estar ligado à Santa Madre Igreja. Não é? E há dois momentos no franciscanismo que são muito, muito interessantes. São Francisco, não sei se viram aquele filme, Irmão Sol e Irmã Lua. Há um momento em que o grande Papa, Inocêncio III, lá em cima do seu trono, olha assim para baixo e vê aqueles pobres aí, descalços, a entrar no Vaticano e a pedir licença para pregar. E o Papa, Inocêncio III, primeiro não diz, mas depois lá pensou, neste tempo nós precisamos é disto, alguém que vai em nosso nome pregar. Pregadores que não fazem, há por aí imensos pregadores que não fazem a nosso nome. Depois há um momento no fim da vida de Santa Clara de Assis, também é muito importante, que é ao contrário. Santa Clara foi talvez a mulher no tempo dela mais lutou pelo seu lugar na Igreja. Lutou muito pelo seu lugar na Igreja. E no fim da sua vida é o Papa que vai ao seu quarto, quando ela estava doente, a provar a sua regra. Em São Francisco vemos um bocadinho, ele representa todos os movimentos pauperísticos. De alguma maneira, procuravam ter licença de praticar a aprovação da hierarquia. E depois vemos a hierarquia no fim. Já há muito tempo depois de São Francisco morrer,
repente, no meio desta amálgama toda de movimentos, ele aparece como alguém que, com autoridade, prega. E isso é importante. Isto também levanta-me uma questão, porque a força da palavra pode também levar-nos a perceber que ela depois não se deixa amarrar, não se deixa ficar dentro de um determinado tipo de discurso, só aquele é que é válido, os outros não. A força da palavra mostra-nos que ela, e essa se calhar é a força verdadeira da palavra, não se esgota num vocábulo, que significa aquilo, mas pode significar aquele outro, ou ainda aquele outro. E essa é a força simbólica da palavra. Ou seja, esta força tem depois, eu não lhe queria chamar risco, mas tem depois esta capacidade de abertura de poder ser dita e poder ser declinada de muitas maneiras. Não quer dizer que todas sejam corretas, mas pode ser declinada de muitas maneiras. E ela tem que provar a sua força por aquilo que diz, o sentido que é capaz de dar à vida das pessoas. Por este exercício de passagem da biologia à biografia. E é aí verdadeiramente que radica hoje a sua autoridade. A autoridade da palavra hoje não vem porque uma instituição qualquer disse que aquele tem autoridade para pregar a palavra. Essa palavra pode ser pregada e não tem qualquer impacto, não impacta na vida das pessoas. Mas se uma palavra, porventura até fraca, for dita e impactar na vida das pessoas, essa tem força e transporte. E é por isso que, se calhar, a palavra das comunidades cristãs tem que ser hoje mais significativa do ponto de vista antropológico, para que possa ter impacto na vida das pessoas, para que possa provocar mudanças como provocou na vida de António. Portanto, se aceitamos a força da palavra e se percebemos que isto é do diálogo, que estava ali o Frei José a dizer que a fé é da escuta, portanto, temos que perceber que Deus fala com todos, dialoga com todos, portanto, a partir daí não se deixa amarrar, não se deixa, tem que ser declinada de muitas maneiras. Se aqui estivesse São Francisco, diria, mas a palavra é Nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente. E por isso ninguém é dono dessa palavra. Ninguém é dono dessa palavra. Todos somos donos dessa palavra. Ela tem que se dizer de várias maneiras. Se pode dizer e conjugar. Os verbos da fé, do deixar, do escutar, do partir. E essa palavra desceu. É um rito, não é doutrina, é um rito de vida. Queria só introduzir aqui. E ele depois só queria fazer. Então, força, A propósito do que disse o Frei José, o Santo António vive naquele contexto da luta, do nascimento das ordens mendicantes, da luta contra os albigenses, os cátaros, esses pauperistas, não é? Entre outros. Não é? E antes dele falar, ele passa por um processo que é absolutamente humano, que depois tecnicamente se chama inspiração, não é? Como nascem nos textos, e a fé vem dessa escuta, mas a escuta pode nem sequer ser verbalizada. Não é? E a visão de vida, a conversão de Santo António, digamos, vem a vida franciscana. Não é por acaso que ele cita muitas vezes a natureza, não é? Conjuga muitas vezes os seus da criação. Faz favor. Ele não cita nunca São Francisco. Aliás, há quem pense. Eu não disse isso. Ele não precisa de fazer. Não cita São Francisco. Também não tem nenhum sermão a São Francisco. Podia ter, mas não tem. Mas de facto, nota-se esse amor da natureza, que eu não sei, mas há uns cerca de 87 animais e peixes que ele cita e faz relação com a palavra. Não só porque faziam parte do estudo da ciência na altura, mas porque, obviamente, a Sagrada Escritura é um jardim zoológico enorme. Não é? E então, no Apocalipse, texto que ele comenta de maneira que era habitual na época dele, uma interpretação, uma exegese muito moral, não é? É a tradição patrística, mas regressando atrás, a fé vem da audição, isso é verdade. O problema é o que é que se entende por essa audição. Ela não tem de ser verbalizada. E a vida conventual de Santo António permitiu-lhe, pela experiência do silêncio, não é?
permitiu a vários pensadores contra. Eu dou sempre o exemplo da Edith Stein, que no silêncio da meditação filosófica chegou lá, lendo as aulas de Husserl. E o Santo António chegou lá, esta palavra que ele sabia na fé que era inspirada, não é? Mas ele só descobre que ela é inspiradora, a palavra bíblica, depois de um processo pessoal de introspeção e de silêncio. Não é? Ora, o silêncio na Escritura é ambíguo, como tudo que é humano. Não é? E o silêncio na Escritura, umas vezes, é lamentado pelos salmistas como se Deus estivesse ausentado, mas também é dito pelos profetas, não, é exatamente o contrário. Não é? Porque é no silêncio que Deus me vai pôr a pensar, a meditar. Quer dizer que eu vou chegar lá antes de eu falar. E antes de eu fazer sermões, se é que os escrevi, ok, vamos deixar essa questão. Portanto, ele percebeu que a inspiração de Deus, ela vem pelo silêncio. Isto dito hoje, eu digo isto em outras séries, o silêncio hoje é entendido como a avaria. Para as novas gerações, se há silêncio, alguma coisa está variada. Tem que haver um tagarela a falar ou um MP4 a tocar ou a fazer barulho. Não é? Ora, o silêncio na Escritura é exatamente o contrário. Aquilo que é aparentemente uma ausência é exatamente o tempo da presença e do diálogo. Não é? Portanto, foi depois desse... E o convento permitiu isso. O silêncio, a meditação, a introspeção, a contemplação. E só para dizer... que concordo perfeitamente, que é esse silêncio, esse amadurecimento desse dom que ele próprio, como qualquer um crente, tem de descobrir, não é? É isso que lhe vai permitir depois fazer uma leitura cristológica, e os seus sermões estão todos voltados. O Evangelho é Cristo, não é? E ele é, digamos, o doutor evangélico no sentido de oficial, não é? Porque ele remete sempre para Cristo, nem para as suas ideias, nem para si, mas isso só lhe vem de um processo anterior que o faz descobrir a fidelidade àquilo que eu chamo a grande igreja. A Igreja Universal. É isso que eu considero que o tornou o chamado pregador oficial, não é? Da grande igreja. Da grande igreja. Eu gostava só de fazer eco aqui a uma pequena distinção que o Zé Carlos acaba de fazer, de que ele, enfim, percebe verdadeiramente que a palavra é inspirada quando ele percebe que ela é inspiradora. E para convocar o quê? Muitas vezes a nossa palavra, o nosso falar da palavra que Deus é, da palavra que Deus nos dirige, é de tal maneira codificado, está dito de tal maneira no chinês para a população, não é? Embora eles sejam a maioria, nós não sabemos falar chinês. Ou seja, acaba por ser um discurso que, mesmo que seja inspirado, não é inspirador. E então ele fica fechado sobre si mesmo, não chega, não transforma a vida. Vocês já viram que eu estou a tocar sempre na mesma tecla de transformar a vida. Porque, deixa-me dizer desta maneira até tão rude, o que importa que a palavra seja inspirada se ela não for inspiradora? O que importa que Deus tenha dito aquilo se ela não mexe na minha vida? Se não faz com que eu mude a minha vida? Se não faz com que eu me comprometa em mudar a vida do mundo, tornar este mundo diferente à luz dessa palavra? Pode ter sido dita por melhor dos santos, pode ter sido dita por Deus. Não toca, não mexe na minha existência, não faz nada diferente. Para quê? A força da palavra inspirada, pois tem que ser concretizada na vida. Isso é aquela frase de Santo António: esqueçam de palavras, ficam os atos. Fica a vida. Que é a palavra transformada, é a palavra em atitude. Bom, poderíamos dizer, eventualmente, esta questão coloca para todos refletirmos em conjunto, que no tempo de António, já vimos, a Bíblia não era algo acessível nem sequer às pessoas cultas, quanto mais o povo, não é? Mas o povo é culto, digo. Mas tem bem a ideia que nós temos que a cultura é a erudição. Obrigado pela correção que fizeste.
Mas a questão é, será que os cristãos que naquele tempo não podiam aceder à Bíblia porque era impossível, portanto o acesso que tinham era através da pregação, dos painéis que havia nas igrejas, etc., de uma outra forma? O Vaticano II faz um esforço enorme de tornar a Bíblia acessível a todos os cristãos. A minha questão é, nós, os cristãos, já consideram a Bíblia algo que têm que trabalhar, escutar, fazer dela, digamos, um instrumento de labor, um instrumento de trabalho para a sua própria vida? Posso partilhar uma experiência que aconteceu. Há 3 anos, um barco do Alto Minho, tinha 4 paróquias, e pediu para eu fazer os sermões da Quaresma. E eu disse: nunca fiz um sermão. Vou aceitar os sermões da Quaresma. Mas já agora vou-lhe propor outra coisa. Em vez de ser sermões da Quaresma, sejam conversas da Quaresma. Diálogos com António. Diálogos da Quaresma. E ele achou a ideia interessante. E então, na hora do sermão, o povo vinha para a igreja e eu conversava com ele. E aí é que nós percebemos a grande falta de informação do povo. Porque ele só está como ouvindo. No sermão, alguém fala, dali a 5 minutos já ninguém está a perceber o que está o pregador a dizer. Mas nestas conversas, diálogos, para 1 hora já. Eu provocava algumas perguntas e eles iam responder. Mas aí a gente sente falta de conhecimento bíblico enorme, tremendo. Só que desde aí, claro que venho todos os anos para fazer as conversas. Agora, este ano já vou lá outra vez. Agora só são 5 paróquias agora. Mas é interessante porque o povo precisa de conversar sobre estas coisas. Sobre a fé. A pergunta que eu lhe fazia primeiro era: o que é que vocês dizem quando dizem que têm fé? E isso dava conversa com ele. Mas é muito importante que se faça este diálogo. Depois do Vaticano II houve esse esforço, e hoje nunca está tão fácil, facilitado o acesso à Escritura, mais iPad e o José. Isso não significa que aquele que é o maior sucesso editorial da humanidade, fica bem lá em casa, porque eu brinco muitas vezes com coisas sérias, peço desculpa, não é? Ele fica muito bem na prateleira, o que vale 3 centímetros, fica giro, não é? Mas continua lá, eu não folheio, não me comprometo. E depois é preciso fazer uma coisa muito difícil na cultura contemporânea. Eu não me quero expor. Quando eu digo expor, não é no Facebook, aí não se aprende nada. Eu exponho-me, mas não deixo que alguém me espelhe, isto é, que alguém me confronte. Portanto, eu posso, quer dizer que eu nessa altura não leio nada. Não é assim, a palavra é oficialmente inspirada, mas não é impactante. Não é? Porque eu não me quero deixar expor. E aí a Igreja Católica tem alguma culpa no cartório. Não é? Porque houve toda uma tradição, digamos, latina, não é? Que só foi universalizada a partir do Vaticano II. Não é? E a Bíblia, inclusive, hoje em dia só está traduzida em 2.700 e tal línguas no conjunto das 5.800. Pronto, só está em metade. Não é? Mas há todo um trabalho no conhecimento dos textos, e obviamente há todo um trabalho nas catequeses, na formação das novas gerações, não apenas conhecimento das histórias, não é? Porque depois, lá em França, o Ministro da Cultura, não é? Bem, coitado, não é? Esta gente no liceu chega ao tímpano de Notre Dame e não sabe o que é que lá está. O que é aquilo? Depois falta a gramática da cultura. Eu estou a falar só ao nível cultural, não é? Mas há todo um trabalho de habituação, de frequência das figuras e das histórias. Não é? Para que a escritura, que foi inspirada, continue a ser escrita. Quer dizer que ela não acabou no final do século I. Continua a inspirar. Continua a inspirar. Foi o que fez Santo António. Ele continuou a dizer a mesma coisa de outra maneira. Esse é o próprio porque eu julgo saber tudo
corrija-me se eu estou a dizer uma grande barbaridade, essa é a gênese da Sagrada Escritura, uma vida que se torna texto. Uma vida que é lida à luz do diálogo com o mistério, uma vida que é lida, que é reinterpretada, deixem-me dizer, que é empalavrada à luz do diálogo com o mistério, depois se torna texto. Texto que possa inspirar as outras gerações. E, portanto, claro que quando eu o leio só do ponto de vista literário, sem perceber a gênese, se calhar há aqui coisas que escapam e depois não sou capaz de perceber o que ali está a ser escrito. Em todo caso, a pergunta que tu fazes é muito interessante, digo, porque devemos levar a pensar um bocadinho naquilo que é a hierarquia dos valores dentro da Igreja Católica, que às vezes a gente esquece. O que é primeiro? Todos os textos que depois os teólogos produzem e bem, e que os papas produzem e bem, é a partir deles que eu tenho que ler a Bíblia, claro, mas se calhar o que eu tenho que fazer primeiro é ler esses textos à luz da Bíblia, ou seja, que seja ela, porque é esta gênese, este exercício. Isto é a hierarquia das verdades, a mim ficou muito claro quando foi a questão do jubileu extraordinário da misericórdia. A gente andou por aí, o país todo, a falar da misericórdia. Então, nem vai ver, numa diocese, vou só falar no milagre, não vou dizer o nome do santo. Numa diocese, estava a falar da formação do clero e falar da misericórdia. A dizer que a misericórdia, como Deus é entranhas de misericórdia, de facto, a categoria principal de Deus. E há um senhor padre que levanta a mão assim, faça favor disso. Isto que está a dizer é muito interessante. Eu digo aos meus parqueiros isso: Deus é misericordioso. E depois estendeu assim o dedo e disse: mas acrescento logo, olhai, é justo. Que é para o pessoal não pensar que isto é misericórdia mal tudo. Há aqui a justiça a dizer: calma lá, é misericordioso, mas é justo. Isto para dizer o quê? Já manda o microfone. Para dizer o quê? Que o que estava aqui a apresentar é que Deus é misericordioso, mas há uma medida para a misericórdia, que é a justiça. E que Deus, portanto, tem uma medida de justiça. Qual é a justiça de Deus? Pois, e foi isso. É que a justiça de Deus é a misericórdia. Exatamente, não é. Isto para dizer a hierarquia das verdades. Não é a justiça que é a medida da misericórdia, a misericórdia é que é a medida como Deus exerce a sua justiça. E às vezes, no exercício da nossa reflexão, consideramos que alguns dos textos, dito, eu vou dizer assim sem medo, dito por cardeal A, ou por cardeal B, ou por Papa A, ou por Papa B, parece que nos tempos de hoje até se pode falar em Papa A e Papa B, e não percebemos aonde nos remete a hierarquia da verdade. E qual é verdadeiramente a força que é o Evangelho que está em jogo e é à luz desse Evangelho. Nós, se calhar, vimos ver todos os outros textos. E há uma frase do Papa Francisco, e é muita confusão. Sim, muita Sim, que pessoas confusão. dizem. É que não há o Papa A e o Papa B, só há o Papa. Deus perdoa sempre e na hora. E o arrependimento. Sim. Pois o problema é que alguns atrasam-se, já não vão na hora e depois Deus perdoa sempre e na hora. Como o bom ladrão devemos perdoar. Uma questão. Temos Bíblias traduzidas do latim, temos capuchinhos, franciscanos, temos o próprio académico, como o Frederico Lourenço nos deu uma tradução da Bíblia do grego. Porquê é que precisamos de mais uma tradução da Bíblia? Porque estás a trabalhar com uma equipa numa nova tradução da Bíblia. Eu tive um professor que grande literato, que me dizia: 50 e 50 anos é preciso fazer a revisão da Constituição. 50 e 50 anos é preciso fazer a revisão, a reatualização, o retoque Da Bíblia. do texto da nossa tradução para a nossa língua. não é da vida, é do texto. Porque há palavras que vão perdendo algumas nuances, outras vão ganhando outras, vão surgindo termos novos, vai-se progredindo no conhecimento cada vez maior dos textos, da crítica textual, da investigação. Isso depois vai chegar a esse trabalho, sobretudo às notas de rodapé, que nunca vão ser proclamadas na liturgia, mas que eu considero que são muito importantes, porque ajudam a conhecer o contexto, o significado de alguns termos, de algumas expressões,
que mesmo traduzidas na dureza da literalidade, tal como elas estão nas línguas originais, precisam de uma explicação. Para se entender, naquela língua, isto era a maneira de dizer, tinha esta intenção. E daí a necessidade que a Conferência Episcopal, quanto a mim, considerou bem, porque desde o Concílio Vaticano II, na altura fez-se ali uma tradução muito à pressa. Não é? E só agora é que houve, e em Portugal não houve gente suficiente, teve que ser recorrer a colaboradores de Angola, de Moçambique ou do Brasil. Isto é, conseguiu-se juntar um mínimo de recursos humanos. Isto é um trabalho de equipe. Não é? Começou em 2012. Só faltam traduzir 2 textos, já estamos no processo de revisão. E como eu digo, é necessário rever, retocar, incorporar. Eu vou terminar, só um exemplo. As notas de rodapé da tradução da Bíblia de Jerusalém, que os dominicanos na Terra Santa começaram a fazer desde 1956, a partir dos originais. Essas notas de rodapé incorporaram o conhecimento da exegese bíblica dos anos 30, 40 e 50. Graças a Deus, desde então para cá, já se evoluiu muito, já se progrediu bastante. E é necessário esse trabalho de dar, e é um serviço ao povo de Deus, de dar ao povo de Deus a riqueza desta palavra. Não sei se respondi. Ok. Vamos introduzir aqui uma questão que era um bocado a temática do Cortês, mas eu acho que nós agora não nos podemos escapar a ela. Tu há bocado apuraste aqui um pouco, ou foste tu, já não sei quem é de vocês. Vivemos numa época em que o silêncio é uma avaria. Foi zagados. Quando há silêncio, a calma coisa está avariada. Portanto, há barulho por todo lado, palavra por todo lado. A questão é, mas contraditoriamente, nesta sociedade, nós não estamos a ser desapossados da palavra. Silêncio. Silêncio. Alguma coisa saberiosa. Silêncio não é não falar, Falar. é escutar. Ou não ser. Então o que é? Há tantos silêncios que é não falar e a cabeça está cheia de tanta coisa. Não há silêncio. Não há silêncio, mesmo, mas há é só para não fora, falar. não é? Pode não ser. O silêncio pode ser zona e espaço de uma profunda produção criação, pode ser resultado de uma profunda amargura. Depende, não é? Depende do que é das experiências que nós vivemos. É verdade, nós não sei se há demasiadas palavras, se calhar demasiada verborreia, isso talvez. Mas a força da palavra, vou pôr isto nas relações entre as pessoas. Só dá mais um toque. Uma das vezes que eu escutei o António Cortês, e ele é professor do ensino secundário, com a malta jovem, bastante, e ele diz: os jovens comunicam por imagens, mensagens curtas, abreviaturas, etc. Comunicam imenso, mas não sabem escrever e não sabem ler. A literatura, por exemplo, que valor é que se dá à literatura hoje? O que importa é a ciência, a técnica, a palavra neste sentido de que já não me interessa conhecer Homero, Lusíadas, os poetas, a Sofia. Há tanta palavra por aí, mas nós estamos a ser desapossados. A nossa juventude está a ser desapossada da palavra. Sim. De poder de usar a palavra de uma forma diferente, criativa e não apenas. Aí estamos a 2 níveis, ou mais, porventura mais. Porque se é verdade isso que tu estás a dizer, estamos a ser despojados da palavra, porque o que nós utilizamos são abreviaturas, são os emojis dos nossos telemóveis. Bem, mas essa é uma leitura, porque
se calhar aquela palavra mais poderosa no ponto de vista das relações humanas é a palavra simbólica. Aquela que pode ser um emoji, aquela que pode ser um mero rabisco, aquela que faz-me entender que não é um vocábulo só, não é só, que tem outra força. E aí até me atrevo a dizer, claro que eu depois acho que a palavra tem força, mas, por exemplo, uma certa reflexão teológica diz que a palavra última que nós nos podemos atrever a dizer acerca de Deus é a teologia apofática. Ou seja, é aquela que se cala. Frente ao mistério, conclui que o mistério é tanto maior e tanto mais absoluto do que aquilo que a palavra pode dizer e pode captar, temos que calar, deixar de falar. Eu pessoalmente não acho que seja essa a última palavra, e discordo desta posição, se bem que acho que a teologia apofática e o que ela significa e o que isto significa é muito importante para dar aqui a consciência de aquilo que eu digo de Deus é sempre um ousar dizer, ou seja, que aquilo que eu digo de Deus não esgota o mistério que Deus é, mas não considero que esta seja a última palavra e a palavra que mais diz de Deus por uma razão muito simples e que dá pelo nome da encarnação. Se a última palavra que Deus dissesse acerca dele fosse o silêncio, não teria encarnado. Não teria ele próprio assumido o jogo das palavras e do diálogo e do discurso. Portanto, acho que nós temos que o dizer, não é? Agora tem que ser essa palavra simbólica. Eu não tenho uma leitura assim tão negativa que os emojis e esses riscos e essas coisas não tenham força. Não tenho até uma leitura negativa que diga que os jovens de hoje não comunicam uns com os outros e não estão a errar. Eu não tenho nada dessa leitura. Eles têm outras linguagens, usam porventura outras palavras, mas capazes também de ter esta força. Se calhar um dos nossos problemas de passar as coisas a estas gerações mais novas é que a nossa palavra, porque é um discurso que usa outro idioma, não tem a força impactante neles que devia ter. Não sei, tenho essa dúvida. Castelo? Sim, muito. Eu compreendo esse debruçar-se da palavra numa cultura que as multiplica, não é? Então nas redes sociais não há contraditório, há uma profusão de palavras. Depois há uma banalização de alguns conceitos fundamentais. Há hoje uma tendência para muito pragmatismo na cultura, na maneira como nos organizamos, como pomos o mundo a funcionar, que se desinteressa por algumas temáticas, alguns conceitos, algumas palavras fundamentais sobre a vida humana, sobre a condição humana. Isso é, digamos, o contexto que dificulta, eu considero que há hoje um problema também muitas vezes de linguagem na igreja. Alguns conceitos hoje, a palavra pecado desapareceu dos telejornais, a palavra sacrifício desapareceu da cultura. Olha, são categorias fundamentais da nossa relação a Deus, a que chamamos fé. Não é? Quer dizer que logo à partida temos aí uma dificuldade. Mas há esses grandes textos, como dizia o Francisco da Sofia, do Homero, essas grandes palavras. Como eu dizia há pouco, são textos empenhativos, não é? Que têm que ser lidos com atenção e que me obrigam a deixar-me expor diante deles, porque obrigam-me a pensar. Não é por acaso que hoje em dia o telelixo da FNAC e das bibliotecas de aeroportos tem muito sucesso. Aquilo é livros para passar o tempo. Não é? Ora, a palavra em hebraico, no Antigo Testamento, ela pode ser traduzida de várias maneiras. Palavra, tema, coisa, evento, facto. Quer dizer que Deus falou antes de mandá-lo escrever. Isso é uma palavra. Não é? E assim começa o livro do Deuteronômio. Estas são as Devarim, que eu posso traduzir por palavras, coisas, factos, eventos, acontecimentos. Não é? E a pergunta que eu faço sempre noutras séries é: há alguém, o Heidegger distinguiu isto muito bem, distinguiu entre falar e dizer. Hoje fala-se muita coisa, mas diz-se muito pouco. Eu lembro
promessa, desculpa interromper, um grande sermão e entrou uma pessoa no sermão e disse: então, eles já disse alguma coisa? Não, ele está a falar ali há mais de meia hora, mas ainda não disse nada. Ou então o sermão de São Francisco, o Frei Maceu, disse: não vamos pregar hoje todo o dia. Chegou ao fim do dia, o Maceu disse: então, irmão, onde é que começamos a pregar? Eu disse: com uma vida, meu irmão, todos podemos pregar. Não, a conclusão é esta. Todos podemos pregar. Agora também, o Wittgenstein tem alguma razão. Aquilo sobre o qual nós não podemos falar, devemos calar. Exatamente. E ele também tinha razão, porque há linguagens de alguns grupos, e a nossa, nós estamos habituados a elas, ele chama isso um jogo cujo código nós, quando falamos nessas palavras, nós sabemos o que é que elas significam. Desse ponto de vista, ele tem razão. Não é? Agora, a palavra no Antigo Testamento, se tem esses significados todos, quer dizer que Deus pode, e revelou, mostrou sem palavras que não foram nem sequer primeiro ditas, nem sequer primeiro proferidas. Não é? E só depois de passarem o Mar Vermelho, eles olham para trás, e aqui, portanto, Deus manda a Moisés ir, vai, e eles olham para trás, e é quando perguntam: quem é que nos fez isto? Quem é essa pergunta que os vai inspirar. Portanto, não é Deus lá de cima, que mandou do Twitter, não é? Como eu brinco muitas vezes, ou do Facebook, não é? O Deus, o eu sou, não. É quando eu se põe a pensar, essa pergunta, ela vai inspirá-los a encontrar os conceitos que melhor se adequam para traduzir aquilo. Portanto, Deus, antes de pedir que digam primeiro e que depois pede para que se escrevam, quer dizer que Deus usa muitas palavras. E a palavra maior, lá está, como dizia o Heidegger, onde ele, sem falar, diz, é numa situação, como eu digo muitas vezes, em que há muita gente que fala, por exemplo, na paixão há muita gente a falar. O São Pedro é preferível ter ficado calado, não é? Ok? Eu adoro. Mas agora serve-nos para a gente, se ele disse que não 3 vezes, a gente também pode. Há muita gente a falar na paixão. Mas há um que diz, sem pronunciar uma palavra que seja, e faz daquela palavra da cruz a grande palavra de Deus, como disse o Voltaire. Portanto, quando eu falo em palavra, eu estou a falar de quê? Do significado? Não é? Ou estou a falar do testemunho? Também é palavra, e essa é a grande palavra que os cristãos hoje têm em cada momento. Que é a palavra constante. Foi a palavra de Santo Antônio. Vamos introduzir alguma rota. Não mostramos o público. Eu acho que sim. Abrir as questões. Força, dá-lhe o microfone. Cuidado com as palavras. Pisar na navegação. Boa tarde. A propósito deste encontro de título A Força da Palavra, há um episódio, quando se fala de Santo António, que é frequentemente dito pelos historiadores, particularmente em Portugal, e que deixa normalmente todos os portugueses muito orgulhosos e até vaidosos. Só que é algo que se cita e depois não é aflorado. Mais do que uma pergunta, era algo que eu gostava de introduzir aqui para ouvirmos um bocadinho sobre isso, é que quando se fala em Santo António, portanto, temos a Ordem Franciscana, fundada por São Francisco de Assis, sobejamente famoso, e depois fala-se em Santo António e dizem-nos os historiadores. São Francisco portanto, Santo António era contemporâneo de São Francisco e São Francisco admirava Santo António. Isto normalmente remete-nos, provavelmente, para a força da palavra, porque nós queremos crer que cada um está ocupado em seu lugar, na sua missão, ainda que seja baixo de uma mesma espiritualidade, mas há esta admiração que é citada. Portanto, de repente é o filho espiritual da ordem que se torna alvo da admiração do fundador. Claro, quando ouvimos isto, como eu digo, ficamos muito contentes. Isto enche-nos de uma vaidade muito grande, mas às vezes não percebemos, sabemos que isto aconteceu, mas o que é que gerou isto? E eu quero crer que tem a ver com a força da palavra. Gostava muito, neste contexto que aqui estamos, de ouvir-me falar um bocadinho desta admiração do grande São Francisco por Santo António, por Lisboa, de Pádua, como se queira entender. Antes, São Francisco e Santo António, no seu tempo,
inauguraram, se quisermos, uma grande... Participaram, estávamos numa época de reorganização e estruturação da Igreja como estamos hoje. Certo? E hoje estamos novamente aí. Diga-se, depois respondemos àquela questão ao mesmo tempo. Como é que Francisco e António podem, hoje, estamos aqui para atualizar no fundo, de algo que queremos atualizar Francisco e António para os dias de hoje, como é que a sua inspiração, a sua palavra pode nos ajudar hoje também nesta reconstrução da Igreja para voltarmos a ser indígenas, cristãos indígenas. E já agora aproveitamos também para dar uma resposta ali ao nosso amigo. Eu penso que o Templo de São Francisco tinha alguma semelhança com o nosso. Ele organizou a sua vida numa sociedade dita cristã. E nós hoje também estamos numa sociedade dita cristã, tentando que a palavra chegue. E São Francisco conseguiu isso. Mas ele tinha um bocadinho a versão aos doutores. Achava que os doutores perdiam o essencial. A santa oração e a devoção. Por isso é que eu dizia ao nosso António, de ti eu gosto, podes pregar, porque eu sei que tu não perdes a santa oração e a devoção. Por isso ele escolheu como o primeiro pregador, o primeiro doutor, teólogo da ordem. Digamos, aqui na ordem franciscana, os doutores da primeira fase, que eles davam Santo António, que era fiel ao Espírito de São Francisco. Depois já os doutores da segunda fase, depois da morte de São Francisco, quando os doutores de Paris começam a entrar na ordem, isso vai causar muitos problemas. Basta dizer que 13 anos depois da morte de São Francisco, temos umas constituições de Narbonne que dizem assim, mais ou menos, para entrar na ordem requer-se que seja doutor em medicina, em direito, em história ou em teologia. E quem não for, quem não tiver um curso, tem que ter uma relevância social muito grande. Nessa altura, São Francisco já não podia entrar na ordem. Nessa altura já não podia entrar na ordem. Portanto, Santo António, São Francisco percebeu a simplicidade e a ciência de Santo António. E penso que agora, há vários estudos que mostram como, de facto, a teologia de Santo António acaba por influenciar a escola franciscana. Só o momento da Santa Análise de Sá acaba por influenciar o estudo, etc. Esta questão da atualização, sabemos, enfim, percebemos que no tempo de Francisco aquilo que está em jogo reconstrói a Igreja, ela está em ruínas, não que ela estivesse em ruínas de esboroar-se, se calhar estava em ruínas porque estava demasiado cheia de si mesma. Agora, tecnicamente, chamaríamos a isso um processo de downsizing. Empresarialmente é preciso. Se calhar estamos outra vez nessa fase de voltarmos a perceber, e para mim essa é a categoria central que o Papa Francisco apresenta quando fala que ela tem que deixar de ser autorreferencial. Ou seja, temos verdadeiramente que, e todas as categorias que ele apresenta, uma igreja em saída, uma igreja que deve estar virada para fora, é essencialmente esta questão de perceber. Eu costumo dizer assim a brincar, nós estamos muito habituados a pensar que a igreja tem uma missão. E eu costumo desafiar as pessoas a pensar ao contrário, a pensar que a missão é que tem uma igreja. Ou seja, a missão não decorre da igreja, a igreja é que está ao serviço dessa missão. A razão de ser desta instituição, que é a igreja e que são todos os cristãos, e por cima nós reduzimos depois à sua hierarquia, o que é tudo deixar uma parte tão importante de fora, sem reduzir a importância do ministério ordenado dentro da comunidade eclesial, sem a qual não existe comunidade eclesial, mas só com o ministério ordenado também não existe a comunidade eclesial. Portanto, é este jogo que é a comunidade eclesial, e a sua razão de ser decorre do serviço que Deus está a pedir para o meio do mundo, para a transformação do mundo. E, portanto, ela tem que se organizar de acordo com esse serviço que está a ser pedido. A sua razão de ser é o serviço não decorre simplesmente dela.
é verdadeiramente a missão que tem uma igreja. E o José Carlos começou por dizer a importância do Santo António na sua primeira intervenção, no sentido que ele percebeu as vicissitudes das pessoas a quem se dirigia, os anseios, as esperanças daquelas pessoas e tentou, com esta palavra, responder a esses anseios. E acho que esse é o jogo a que nós somos convocados hoje. Isso vem de uma maneira, e este é um dos pilares, há dois pilares, se calhar, entre vários, mas há dois pilares muito importantes para percebermos Francisco. O Concílio Vaticano II, claramente, e aquilo a que alguns chamam, e enfim, tem chamado, a teologia do povo. Se virmos com muita atenção, por exemplo, o que é o parágrafo introdutório do Instrumento Laboris, do sino da Amazónia, o primeiro parágrafo diz assim: pedimos para os padres sinodais o dom da escuta. O dom da escuta de Deus até ouvir nele o grito do povo. E depois termina assim: o dom da escuta do povo até reconhecer nele a vontade a que Deus nos chama. Isto é, ou seja, esta ideia que é na vida concreta das pessoas que Deus está hoje a manifestar, a revelar, a interpelar a comunidade cristã a novos caminhos, a novas ousadias. E isto já tinha dito de uma maneira belíssima naquilo que eu considero ser uma das páginas mais bonitas da inteligência cristã e que diz mais ou menos uma coisa assim: as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje são as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo, porque nada do que é humano lhes pode ser indiferente. E acabo de citar o número 1 da Gaudium et Spes. E isto são dois polos que deveriam estar presentes no exercício a que somos convocados. Ou seja, também não vale nada falarmos na força da palavra que António manejou e declinou com sabedoria, se isto não for impactante e transformador hoje, se isso não nos ajudar a usar caminhos novos na igreja de hoje. Parece-me que foi uma tarde agradável, mas apesar de tudo, uma perda de tempo se a gente não fizer esse exercício. Só para recordar, quando São Francisco sentiu o apelo para a crucifixão de Damião, vai armar a minha igreja, que depois foi fundar uma fraternidade. É interessante isso, não? Não, fraternidade. Primeiro, a fraternidade de mulheres. É mais claríssimo. Está escrito? Estou obrigado. Depois fundou várias fraternidades. A primeira deles, onde reconciliava a cidade de Assis consigo mesmo. Todas as classes de Assis pertenciam àquela fraternidade. Ele dizia: isto é a igreja. A igreja só se repara quando voltar a ser uma fraternidade. Isso é importante. E penso que isso é importante para hoje. Porque até o Sr. Cardeal dizia, o Senhor dizia, a igreja... Isto também marca... Qual deles? Dizia que a Europa foi cristianizada pelos mosteiros, vai ser cristianizada pela vida religiosa e pelas comunidades religiosas. De facto, uma fraternidade, neste sentido, é um modelo de igreja. Isso é importante. E isso é atual. São Francisco depois diz: esta minha fraternidade, o que tenho que fazer é viver segundo a regra do Santo Evangelho do nosso Senhor. Claro. E voltamos ao mesmo. Estamos ao mesmo. À força da palavra. Sim, só para, muito rapidamente, essa força da palavra, e para responder à observação feita, ele dirige-a sempre ao seu tempo, aos seus contemporâneos, e na leitura muito espiritual, o esforço dele, eu não li os sermões todos, eu li uma grande parte, é ajudar a construir a relação de cada uma das comunidades da igreja com o Senhor Jesus, com o Evangelho. Com muitas exortações e também com muitas críticas. Ele tanto diz, e essa exegese muito, que atualiza muito. Esta palavra que eu estou a ouvir, é para os meus contemporâneos, para os meus irmãos, para as minhas irmãs. Ele tenta sempre reconstruir a vida espiritual, refazer a relação com restaurar a relação com Deus, que é o nível individual, que é comunitário. E tanto diz que a igreja é santa, é a arca de Noé, como também não deixa de criticar de modo mais áspero, não é? Até nos seus membros mais responsáveis. Portanto, é este esforço, porque ele sabe que o Evangelho
tem uma força tal que é, no mínimo, desafiante. E volta a propô-lo com todas as coisas. Um bocado semelhante ao Bartolomeu dos Magos. Tem um pouco alguma coisa em comum os dois. Meus amigos, temos que terminar. Estamos na nossa hora. Quero agradecer a vossa presença aqui e a vossa também, que não estaríamos aqui sem vós a fazer nada, certo? Vamos voltar ao segundo diálogo com o António no dia 2 de fevereiro, que é o próximo domingo jubilar, com o tema Famílias como as nossas. Vai ser quase só mulheres. Hoje foi só homens. Lá conseguiram arranjar um homem para salvar. Portanto, vamos estar aqui no dia 2 de fevereiro. Agora, agradeço a vossa presença. A revista Mensageiro de Santo António, que está a organizar estes diálogos com o António, dedicará um número especial a cada um dos diálogos. Portanto, irá sair um diálogo, estes diálogos irão sair na revista Mensageiro de Santo António de uma forma mais discursiva, se assim quisermos, com outra força da sua palavra, da palavra escrita. Se as coisas correram bem, também iremos ter disponível a gravação desta sessão no site do Mensageiro de Santo António, santoantonio.live. E agora as pessoas poderão tomar um cafezinho, beber qualquer coisa e comer qualquer coisa antes de irmos para o concerto de horas. Às 6 horas temos o concerto de órgão da igreja e temos agora um intervalo. E às 6h30 a Eucaristia por Dom Polínio, que temos a honra de ter connosco. Portanto, agora aproveitem este tempo para espairecer um pouco, comer alguma coisa, visitar a exposição se quiserem. Muito obrigado. Sobre o seu trabalho na